Ele tinha 28 anos, o coração partido e dinheiro suficiente para sumir do mundo por um tempo. O barraco que comprou sem nem visitar era perfeito para isso. Sem vizinhos, sem barulho, sem ninguém para fazer perguntas. Mas quando empurrou a porta pela primeira vez, havia luz lá dentro e vozes. Uma mulher e uma criança que não tinham para onde ir, escondidas no lugar que seria o seu refúgio. O que ele fez a seguir mudou a vida dos três para sempre. Antes de continuarmos, me conta nos comentários de onde você está ouvindo. Quero muito saber até onde essa história vai chegar. Deixe também o seu like e fica comigo até o final, porque essa história vai ficar com você muito depois de terminar. Lucas Andrade jogou a última caixa no banco traseiro do carro e ficou parado por um segundo, olhando para o apartamento onde havia morado por 4 anos. A janela do quarto estava com a persiana fechada, do jeito que Camila sempre deixava quando queria dormir até tarde. Ele virou as costas, entrou no carro e não olhou pelo espelho retrovisor nenhuma vez enquanto saía da rua. Era uma sexta-feira de março, 7 horas da manhã, e São Paulo já estava acordada no pior sentido. Buzinas, fumaça, o metrô cuspindo gente na calçada. Lucas pegou a rodovia que apontava para o interior de Minas Gerais e colocou no rádio a primeira playlist que apareceu, sem olhar o nome. Acabou sendo uma playlist de música sertaneja antiga que ele não conhecia. Deixou assim. Fazia sentido, de alguma forma, estar ouvindo coisas que não reconhecia. 6 semanas antes, tudo era diferente. Ou pelo menos parecia ser. Lucas trabalhava como designer gráfico freelancer, daqueles que conseguem pagar as contas com certa folga se não desperdiçarem muito. Tinha sua rotina, seus clientes fixos, um apartamento que dividia com Camila, que ele chamava de namorada, mas que na prática era quase uma esposa de tanto tempo que estavam juntos. 4 anos. 4 anos de conversas sobre o futuro, de dividir a conta do supermercado, de dormir no mesmo lado da cama toda noite. Não tinha sido uma grande briga. Não tinha sido uma discussão explosiva, cheia de pratos quebrados e palavras que não podem ser desfeitas. Tinha sido pior do que isso. Tinha sido uma descoberta silenciosa, numa quinta-feira à noite, quando o celular de Camila tocou sobre a mesa e a tela acendeu com uma mensagem que não era para os olhos de Lucas. Ele não leu de propósito. Leu porque estava do lado, porque o celular estava ali e a mensagem apareceu antes que ele pudesse desviar os olhos. Quando releu o nome do remetente, releu a mensagem e as duas informações se combinaram na cabeça dele numa equação que só tinha uma resposta. Lucas ficou completamente quieto por um tempo que não soube medir. Camila estava no banheiro. Ele ouviu o barulho da torneira sendo fechada, os passos no corredor, e ela entrou na sala com o cabelo preso e uma expressão completamente normal no rosto. Normal. Como se nada tivesse acontecido, como se não houvesse mensagem nenhuma no celular dela. Lucas não disse nada naquela noite. Ficou quieto, foi dormir e ficou de olhos abertos no escuro por horas, ouvindo a respiração de Camila ao lado dele, tentando entender como alguém consegue respirar daquele jeito, regular e tranquila, quando está carregando aquilo. Nos dias seguintes, ele começou a procurar coisas que não queria encontrar. E encontrou. Não muita coisa, mas o suficiente para que as peças se encaixassem numa imagem que ele não conseguia mais não ver. A conversa que tiveram foi curta. Camila não negou por muito tempo, o que de alguma forma era ainda pior, porque significava que ela também estava cansada de fingir. Ela disse que ia, que tinha acontecido, que sentia muito. Lucas ouviu tudo com aquela sensação estranha de estar ligeiramente fora do próprio corpo, como se estivesse assistindo a cena de um lugar um pouco acima de si mesmo. Ele saiu do apartamento naquele mesmo dia.
Os primeiros dias na casa de um amigo foram suportáveis pelo simples fato de que havia barulho, havia outras pessoas, havia a obrigação de fingir que estava bem para não preocupar ninguém. Mas, à noite, sozinho no colchão inflável do quarto de hóspedes, a cabeça de Lucas não parava, não de raiva, o que seria quase mais fácil de lidar. Era aquela sensação de que 4 anos tinham virado pó, que ele havia construído algo que não existia da forma que ele pensava. Foi numa dessas noites insones que ele abriu o aplicativo de imóveis no celular, mais por distração do que por intenção real. Começou procurando apartamentos em São Paulo, que era o que fazia sentido. Depois, por impulso, colocou um filtro de cidades do interior. Depois, outro filtro, imóveis rurais. Depois, por pura curiosidade, colocou um teto de valor ridiculamente baixo para ver o que aparecia. O que apareceu, entre várias fotos borradas de terrenos com mato e 1 ou 2 casas que claramente não deviam mais ter telhado, foi um anúncio com apenas 3 fotos e uma descrição de 3 linhas. Imóvel rural, área de 800 metros quadrados, estrutura de alvenaria necessitando reformas, zona rural de Serra do Cedro, norte de Minas Gerais. O valor listado era tão baixo que Lucas releu 2 vezes, achando que estava lendo errado. Não estava. Ele ligou no dia seguinte, mais para tirar a dúvida do que com intenção real de comprar. O corretor atendeu na 3ª chamada e confirmou o valor com uma voz que soava como de alguém que já havia explicado a mesma coisa muitas vezes. A propriedade pertencia ao espólio de um senhor que havia falecido sem herdeiros diretos. Estava há anos sem uso. A prefeitura queria a regularização. O espólio queria fechar o processo. E o preço era o que era para resolver rápido. Lucas ficou quieto por um momento. "Posso fechar sem visitar antes?" ele perguntou. O corretor deu uma pausa curta. "Tecnicamente, sim. Mas eu recomendaria fortemente." "Pode fechar", Lucas disse. Demorou 18 dias entre aquela ligação e o momento em que Lucas jogou 3 malas, uma caixa de ferramentas comprada às pressas numa loja de construção, um colchão inflável e um botijão de gás no carro e saiu de São Paulo numa manhã de março. A viagem levou quase 7 horas contando as paradas. A rodovia principal era boa, mas a partir de certo ponto o asfalto foi cedendo lugar a uma estrada de piche mais estreita, depois a uma estrada de terra compactada com marcas de pneu dos 2 lados e mato crescendo pelo meio. O GPS perdeu sinal 2 vezes e Lucas teve que parar para consultar o mapa estático que havia tirado screenshot antes de sair. Serra do Cedro era menor do que ele imaginava. Uma praça central com uma igreja de fachada colonial, um mercadinho, uma farmácia, um bar que dobrava como restaurante. Lucas parou no bar para perguntar direção e o homem atrás do balcão, um senhor de uns 65 anos com bigode branco e um avental manchado de café, olhou para ele com uma expressão que misturava curiosidade e uma espécie de avaliação silenciosa. "O imóvel do finado seu Alcides", o homem disse, mais como afirmação do que pergunta. "Você é quem comprou." Lucas confirmou que sim. O homem, que disse chamar-se Dário, deu as indicações com uma precisão de quem conhece cada pedra do caminho. Sair da praça, pegar a rua de trás da farmácia, seguir reto por 2,5 km até a bifurcação com um pé de pequizeiro do lado esquerdo, virar à direita mais 600 metros. "O imóvel está em bom estado por fora", seu Dário disse enquanto Lucas anotava. "Por dentro, não sei te dizer. Ninguém entra lá faz tempo." Ele fez uma pausa. "Que você saiba." Lucas olhou para ele. "O que isso significa?" Seu Dário encolheu os ombros com uma leveza que parecia estudada. "Significa que faz tempo que ninguém entra lá por direito. O que acontece por acidente, aí não tenho como te garantir."
Lucas não soube o que fazer com aquela informação na hora. Agradeceu, voltou para o carro e seguiu as indicações. O pé de pequiseiro estava onde seu Dário havia prometido. Lucas virou à direita e os 600 metros finais foram percorridos devagar, porque a estrada afunilava entre 2 fileiras de árvores altas, cujas copas quase se tocavam no meio, criando uma espécie de corredor verde que filtrava o sol da tarde em fragmentos. Era bonito de um jeito que Lucas não estava preparado para achar bonito naquele momento. O imóvel apareceu numa curva leve da estrada. Era maior do que as fotos sugeriam, o que era uma surpresa positiva. Uma construção de alvenaria simples, paredes rebocadas, mas com a pintura descascando em vários pontos, telhado de telha colonial que parecia intacto à distância. Uma varanda estreita na frente com um esteio de madeira que estava torto, mas de pé. Um quintal vasto, tomado pelo mato, mas com uma árvore de manga enorme num canto que claramente havia sido plantada de propósito décadas atrás. Lucas parou o carro na frente, desligou o motor e ficou sentado por um momento com as mãos ainda no volante, ouvindo o silêncio. Era diferente do silêncio do apartamento em São Paulo, que nunca era de fato silêncio, era só ausência temporária de barulho. Este era um silêncio com textura, habitado por grilos, pelo vento nas folhas, por um pássaro que ele não conseguiu identificar fazendo uma sequência de 3 notas repetidas. Ele desceu do carro. A porta da frente estava fechada com um cadeado e Lucas tinha a chave que o corretor havia mandado por Sedex, junto com a documentação. O cadeado estava enferrujado, mas abriu depois de um pouco de força. A porta de madeira rangeu quando ele empurrou. O interior estava escuro, as janelas fechadas com venezianas de madeira. Lucas ficou parado no batente por um segundo, deixando os olhos se ajustarem. Poeira visível nos raios de luz que entravam pelas frestas. Chão de cimento queimado, paredes nuas, um cômodo principal com restos de uma prateleira de madeira em cima de um ponto de cozinha. Um corredor estreito levando ao fundo. Ele deu 2 passos para dentro e parou. Havia um cheiro no ar que não era só mofo e fechado. Era algo mais recente, algo que cheirava a comida feita, a sabão, a presença humana. Lucas ficou quieto e prestou atenção. E então, ouviu. Não foi um barulho alto. Foi o contrário. Foi o barulho de alguém tentando com muita determinação não fazer barulho nenhum. Um leve rangido de madeira. O som abafado de uma respiração contida, vindo do fundo do corredor, atrás de uma porta que estava encostada. O coração de Lucas acelerou de um jeito que ele não estava esperando. Ele ficou completamente imóvel por alguns segundos, tentando processar. Então deu um passo em direção ao corredor. "Tem alguém aí?" ele disse. A voz saiu mais firme do que ele sentia por dentro. Silêncio. "Eu sei que tem alguém", Lucas disse. "Escutei. Pode aparecer. Não vou fazer nada." Mais silêncio. Então, atrás da porta encostada, um movimento. A porta abriu devagar, como se a pessoa do outro lado estivesse pesando cada centímetro. Primeiro, apareceu uma mão segurando a borda da porta. Depois, um rosto, uma mulher jovem. Não devia ter mais do que 22, 23 anos. Cabelo escuro preso num coque desfeito. Uma camiseta clara com uma mancha no ombro que parecia de tinta de parede. Calça jeans com o joelho desgastado. Olhos escuros que olharam para Lucas com uma expressão que ele levou um segundo para identificar. Não era só medo, era avaliação. Ela estava medindo ele. Atrás dela, espremido entre a mulher e a parede do cômodo, havia uma criança. Um menino de uns 10 anos, cabelo cortado rente, usando uma camiseta de algum time de futebol que Lucas não conseguiu identificar no pouco de luz que havia. O menino olhou para Lucas com uma expressão completamente diferente da mulher. Era curiosidade pura, quase sem medo nenhum.
Os três ficaram se olhando por um momento que pareceu mais longo do que provavelmente foi. Foi a mulher quem falou primeiro. A gente não ia ficar para sempre, ela disse. A voz era firme, mas havia algo nela que parecia segurar muita coisa. Só até arrumar outro lugar. Lucas olhou para ela, depois para o menino, depois de volta para ela. Tinha 100 coisas que ele poderia dizer naquele momento. Tinha perguntas óbvias. Tinha a resposta prática e direta que qualquer pessoa daria naquela situação. O que ele disse foi: "Quanto tempo vocês estão aqui?" A mulher piscou, como se a pergunta não fosse o que esperava. 6 semanas, ela respondeu após uma pausa. Lucas olhou ao redor do cômodo atrás dela. Havia um colchão de solteiro no chão, dobrado ao meio, uma mochila grande encostada na parede, um fogareiro de camping com uma panela pequena do lado, uma prateleira improvisada com 3 livros e um estojo, tudo organizado com um cuidado que indicava que aquele espaço estava sendo tratado com respeito, que aquelas 2 pessoas não estavam destruindo nada. Ele voltou os olhos para a mulher. "Qual é o seu nome?" ele perguntou. Ela ergueu o queixo levemente antes de responder, num gesto que Lucas percebeu como uma espécie de armadura. "Clara", ela disse. "Clara Souza. E esse é meu irmão, Guilherme." Uma pausa. "A gente chama de Gui." O menino, Gui, deu um aceno com a cabeça que era tecnicamente uma saudação. "Lucas", ele disse. "Lucas Andrade." Ele respirou fundo. "E essa propriedade é minha." Clara não desviou o olhar. "Eu sei", ela disse. "Soubemos quando você comprou. A gente estava tentando arrumar outro lugar antes de você chegar." Lucas olhou para ela por um segundo. "E não arrumaram." Não era uma acusação. Era só o fato. "Não", Clara disse. "Nada mais do que isso." Lucas ficou em silêncio por um momento. Lá fora, o pássaro de 3 notas continuava fazendo sua sequência repetida, indiferente a tudo. Foi quando o menino, Gui, que havia ficado quieto até então, soltou um espirro tão forte que o próprio menino pareceu surpreso com ele. Depois um segundo. Depois começou a tossir. Clara virou para ele imediatamente, a mão no ombro do irmão. A mudança na expressão dela foi instantânea. A armadura sumiu por completo, e o que ficou foi uma preocupação nua que não estava conseguindo esconder. "Está com isso faz 2 dias", ela disse, sem olhar para Lucas, como se estivesse falando para si mesma. "Eu não consigo baixar a febre." Lucas olhou para o menino, que tossiu de novo e encolheu os ombros com a expressão de quem está tentando minimizar para não preocupar a irmã. Havia muitas coisas para resolver. Havia a situação toda, havia perguntas que precisavam de respostas. Havia a questão inteira de o que fazer com 2 pessoas vivendo na propriedade que ele havia comprado para ficar sozinho. Mas primeiro havia uma criança com febre há 2 dias, numa casa sem aquecimento, no interior de Minas Gerais. E era isso que estava na frente de tudo o mais. "Tem farmácia na cidade", Lucas disse. "Eu vi quando passei. Vou buscar antitérmico." Clara virou o rosto para ele, e pela primeira vez desde que a porta havia aberto, a expressão dela mudou. Não chegou a ser gratidão, não ainda. Era mais como surpresa, rápida e involuntária, de quem não estava esperando aquela resposta específica. Ela não disse nada. Lucas pegou as chaves do carro, que ainda estavam na mão, e voltou para a entrada. Antes de sair, parou e olhou para trás pelo corredor. "Não somem", ele disse. "Preciso entender o que está acontecendo aqui." Ele saiu e a porta rangeu de volta no batente atrás dele. Do lado de fora, o sol estava descendo rápido atrás das árvores e o céu no ocidente estava ficando cor de cobre. Lucas ficou parado por um segundo no quintal, olhando para aquele horizonte que não existia na cidade. 4 anos tinham acabado.
Ele havia comprado uma propriedade abandonada no meio de lugar nenhum para ficar sozinho, com o próprio silêncio. E tinha encontrado 2 pessoas escondidas lá dentro. Ele entrou no carro, deu a partida e foi em direção à cidade. A farmácia de Serra do Cedro ficava numa das laterais da praça central, espremida entre um açougue e uma loja de artigos religiosos. Lucas entrou com aquela sensação estranha de ser o único rosto desconhecido num lugar onde todos os outros rostos se conhecem. A farmacêutica, uma senhora de uns 50 anos, com óculos de armação azul e o cabelo preso num grampo de plástico cor-de-rosa, olhou para ele com a mesma expressão avaliativa de seu Dário, só que mais discreta. Lucas pediu antitérmico para a criança, perguntou a dosagem para 10 anos e 40 quilos, e a mulher separou uma caixa de xarope e um blister de comprimidos mastigáveis, com a eficiência de quem já fez aquilo milhares de vezes. Você é quem comprou o imóvel do seu Alcides, ela disse enquanto passava no caixa. Também não era pergunta. Lucas confirmou que sim. Perguntou-se por um segundo se Serra do Cedro tinha jornal e saiu com a sacola. Do lado de fora, parou para olhar a praça por um momento. A igreja estava com as luzes acesas. 2 mulheres conversavam na porta do mercadinho. Um cachorro velho dormia no banco de pedra perto do chafariz. Era uma dessas cenas que parecem paradas no tempo, como se aquela praça existisse exatamente assim, desde sempre, e fosse continuar existindo exatamente assim, depois que ele fosse embora. Lucas voltou para o carro com a sensação de que havia entrado numa cidade que já sabia quem ele era antes que ele soubesse quem ela era. Quando ele voltou ao imóvel, a porta estava do jeito que havia deixado, levemente aberta. Entrou chamando pelo corredor para não assustar ninguém. Clara estava sentada no chão, ao lado do colchão onde Gui estava deitado. Ela tinha trocado a posição desde a última vez. Estava com as costas na parede e os joelhos dobrados. E havia uma expressão no rosto dela que Lucas só conseguiu ver por fração de segundo antes que ela o ouvisse entrar e a expressão fechasse de volta. Era cansaço, o tipo de cansaço que não é de um dia, é de muitos. Trouxe os 2 tipos, Lucas disse, estendendo a sacola. O xarope age mais rápido, mas o comprimido dura mais. A farmacêutica disse para começar pelo xarope. Clara pegou a sacola sem dizer nada, abriu, leu as instruções na caixa do xarope com uma atenção que Lucas notou. Ela estava lendo de verdade, não só olhando. Mediu a dose com o copinho que vinha junto, acordou Gui com uma voz que era completamente diferente da que ela usava para falar com Lucas, mais suave, e convenceu o menino a tomar sem drama. Gui tomou, fez uma careta de quem não gostou do sabor, e então olhou para Lucas por cima do ombro da irmã. "Como chama o seu carro?" o menino perguntou. Lucas piscou. "Como assim, como chama?" "O modelo. Qual é o modelo?" "Ah, é um Onix, 2019. Gui considerou isso com uma seriedade considerável. "É bom para a estrada de terra?" "Aparentemente sim", Lucas disse. "Cheguei até aqui." O menino assentiu como se isso fosse uma aprovação técnica satisfatória e voltou a deitar. Clara olhou para o irmão com aquela expressão que Lucas estava começando a reconhecer como a padrão dela, quando o Gui fazia algo que ela achava ao mesmo tempo irritante e completamente adorável. Lucas olhou ao redor do cômodo. A luz estava caindo lá fora e o quarto estava escurecendo rápido. Havia uma lanterna de camping apoiada num canto, dessas a pilha, que devia ser a iluminação deles à noite. Ele tinha visto na viagem que o imóvel estava conectado à rede elétrica no papel, mas que a ligação havia sido cortada por falta de pagamento. Uma das coisas da lista de pendências. "Eu não tenho luz ainda", ele disse. "Vou precisar regularizar na concessionária. Mas trouxe uma extensão e um carregador portátil no carro. Dá para ter pelo menos uma lâmpada de LED enquanto não resolve."
Clara ficou olhando para ele por um segundo. Você não precisa fazer isso por nós. Estou fazendo por mim também, Lucas disse. Não pretendo ficar no escuro. Ela não respondeu, mas também não recusou. Eles passaram a primeira noite em lados opostos da casa, o que era o arranjo mais óbvio possível dadas as circunstâncias. Lucas armou o colchão inflável no cômodo principal. Clara e Gui ficaram no quarto dos fundos. Havia uma separação clara, física e implícita, e nenhum dos dois fez questão de questionar isso. Lucas ficou acordado por um bom tempo, olhando para o teto de cimento nu que a lâmpada de LED iluminava mal. Ouviu o vento nas árvores lá fora. Ouviu, uma vez, o som de Gui tossindo no quarto dos fundos, e depois a voz baixa de Clara dizendo alguma coisa que ele não conseguiu distinguir. Ficou pensando no absurdo completo da situação. Havia saído de São Paulo para ficar sozinho com o próprio silêncio e tinha chegado num lugar com 2 pessoas dentro. Uma mulher que mal havia dito 10 frases para ele e um menino que queria saber o modelo do carro. Pensou em Camila por um tempo que não queria ter pensado. Não no fim, mas antes do fim. Numa noite específica, uns 2 anos antes, quando eles tinham ficado acordados até as 3 da manhã, conversando sobre absolutamente nada importante, rindo de uma piada interna que já não lembrava mais qual era. Como alguém consegue estar tão presente num momento e tão ausente em tudo que importa? Como ele não tinha visto o que não queria ver, ele virou de lado e fechou os olhos com força. O problema de ir para um lugar silencioso para fugir dos próprios pensamentos é que os pensamentos foram junto. De manhã, Lucas acordou com o cheiro de café. Ficou parado por um segundo, desorientado, tentando lembrar onde estava. Então, o teto de cimento devolveu a resposta e tudo voltou junto. Ele levantou e foi até a cozinha. Clara estava de costas para ele, mexendo numa panelinha pequena no fogareiro de camping que ela havia deslocado para a área da cozinha. Havia 2 copos de plástico sobre a prateleira solta e uma lata de café solúvel do lado. Ela ouviu ele entrar e virou a cabeça. "O café é do meu, não do seu", ela disse, antes que ele dissesse nada. Lucas ficou parado. "Tudo bem, mas tem água quente sobrando se você quiser usar." Havia uma lógica estranha nisso, ele achou, mas não questionou. Pegou o próprio copo que tinha deixado na mochila, colocou um pouco do café solúvel que ela apontou com o queixo, e eles ficaram por um momento os 2 em silêncio na pequena cozinha enquanto a água aquecia. "Como ele está?" Lucas perguntou, referindo-se a Gui. "Dormindo ainda. A febre baixou um pouco de madrugada." Uma pausa. "Obrigada pelo remédio. Não precisa agradecer." "Preciso sim." Ela disse isso de um jeito que não admitia contestação. "Não costumo deixar dívidas abertas." Lucas a olhou por um segundo. "Isso não foi dívida. Para mim foi." Ele decidiu não brigar com aquilo. Havia coisas mais importantes para resolver. Encheu o copo, tomou um gole e foi direto. "Preciso entender a situação de vocês", ele disse. "Não para te expulsar, só para entender." Clara ficou de frente para o fogareiro por mais um momento antes de virar para ele. Quando virou, havia aquela expressão avaliativa de volta, pesando alguma coisa que ele não conseguia ver. "Quanto você quer saber?" ela disse. "O suficiente para saber o que estou lhe dando." Ela considerou. Então se apoiou na parede e começou a contar, com a voz de quem está dando um relatório, sem emoção desnecessária. Clara tinha 22 anos e havia saído de casa aos 18, quando ficou claro que a situação com a mãe não ia melhorar. A mãe dela, Vera, tinha um problema com álcool que havia piorado progressivamente depois que o pai de Clara sumiu, quando ela tinha uns 12 anos. Gui era filho de um relacionamento posterior da mãe, com um homem que também não ficou. Desde que Gui nasceu,
Clara tinha sido mais mãe do que irmã para ele. Ela havia trabalhado por 3 anos como assistente administrativa numa pequena empresa de contabilidade em Montes Claros. O dono, seu Alcides, era um senhor de 70 e poucos anos que tratava os funcionários como se fossem extensão da família. Quando Vera foi internada numa clínica de reabilitação 6 meses atrás, Clara havia assumido a guarda provisória de Gui. Ninguém contestou porque não havia mais ninguém. 2 meses depois, seu Alcides morreu de infarto. A empresa fechou. Clara ficou sem emprego. A pensão onde ela morava com Gui pertencia a um primo do ex-patrão, que decidiu vender o imóvel 1 mês depois do falecimento. Clara teve 30 dias para sair. Ela havia tentado. Tinha tentado alugar quarto em Montes Claros, mas ninguém queria alugar para uma mulher jovem com uma criança sem comprovante de renda estável. Tinha tentado um albergue social, mas a fila de espera era longa e a prioridade era para famílias com crianças menores. Tinha tentado parentes, mas os parentes ou estavam em situação parecida ou não queriam envolvimento. E então você lembrou do imóvel de seu Alcides, Lucas disse. Eu sabia que estava vago. Sabia que ia a inventário. Uma pausa. Entrei sem permissão. Sei que errei. Por que não ficou em Montes Claros? Por que aqui, no meio da serra? Clara olhou para ele com uma expressão que, pela primeira vez, tinha alguma coisa mais complexa do que apenas avaliação. Porque o Conselho Tutelar de Montes Claros estava de olho na situação do Gui, ela disse. Se eu ficasse lá sem endereço fixo, sem renda com ele, ia ser questão de dias antes de alguém acionar. E aí iam tirar ele de mim. Lucas ficou quieto. Aqui ninguém me conhecia, Clara continuou. Aqui eu tinha um lugar para ficar enquanto juntava dinheiro suficiente para regularizar a situação. Fazia bicos na cidade, lavagem de roupa, faxina. Ia ser temporário. Mas não foi. Não foi. Silêncio. E se eu tivesse chegado antes do previsto? Lucas perguntou. Clara ergueu o queixo naquele gesto que ele estava começando a reconhecer. Ia ter que ir embora mais cedo. Lucas tomou mais um gole do café. Estava ruim. Café solúvel nunca era bom, mas estava quente. Gui está matriculado em alguma escola? Ele perguntou. A expressão de Clara mudou por um segundo. Uma fresta de algo que ele não soube nomear. Não, ela disse. Não deu ainda. Lucas assentiu. Não disse nada mais sobre isso na hora. Os 3 dias seguintes criaram uma rotina por osmose, sem que ninguém a combinasse. Lucas passava as manhãs avaliando o estado do imóvel, fazendo listas, fotografando o que precisava de reparo. A estrutura era sólida, o que era a boa notícia. A fiação precisava ser refeita, a encanação estava com 2 pontos de vazamento, a janela do cômodo central havia perdido a vedação e entrava vento. O telhado, que parecia íntegro de fora, tinha 3 telhas deslocadas num canto que precisavam de atenção antes das chuvas. Clara ficava com Gui pela manhã, fazendo o que ela chamava, sem nenhuma ironia aparente, de escola em casa. Lucas passou pela porta do quarto uma vez e viu ela de frente para o menino com um caderno aberto, explicando uma divisão com uma paciência metódica que contrastava completamente com o jeito seco dela no restante do tempo. À tarde, enquanto Gui descansava, Clara desaparecia por algumas horas. Lucas descobriu, sem perguntar diretamente, que ela ia à cidade fazer os bicos que havia mencionado. Num desses fins de tarde, Lucas estava no quintal tentando distorcer o esteio da varanda, quando Gui apareceu na porta dos fundos com 2 copos d'água. A Clara mandou trazer, o menino disse, estendendo um dos copos com uma seriedade que claramente era copiada da irmã. Obrigado. Lucas tomou meio copo de uma vez. E você, como está se sentindo? Melhor. Gui olhou para o esteio. Isso vai endireitar? Com tempo e paciência. O menino ficou observando por um momento. Então,
Posso ajudar? Lucas olhou para ele. 10 anos, braços finos, olhos atentos. Pode sim. Segura aqui enquanto eu aperto o parafuso. Guy segurou com as 2 mãos, com aquela concentração de criança que está levando uma tarefa a sério. Trabalharam assim por uns 20 minutos, em silêncio na maior parte, com Guy fazendo perguntas técnicas pontuais sobre madeira, parafuso e peso que Lucas respondia do melhor jeito que conseguia. Quando terminaram, o esteio estava razoavelmente reto. Ficou bom, Guy avaliou. Ficou, Lucas concordou. O menino olhou para ele com uma expressão pensativa. Você mora sozinho normalmente? Lucas ficou quieto por um segundo. Morava. E por que parou? Era a pergunta mais direta e mais simples sobre o assunto que qualquer um havia feito para ele, incluindo os próprios amigos. Lucas olhou para o horizonte de árvores que cercavam o quintal. Às vezes as coisas mudam, ele disse. Guy considerou isso com a mesma seriedade que havia aplicado ao esteio. A Clara também fala isso, que as coisas mudam e você tem que mudar junto ou fica para trás. Lucas olhou para o menino. Ela é sábia, sua irmã. É, Guy concordou, com a naturalidade de quem está apenas confirmando um fato geográfico. Mas não fala isso para ela, não. Ela fica com a cabeça grande. Lucas teve vontade de rir e não riu, mas o canto da boca subiu. Naquela noite, Lucas ficou acordado de novo, por mais tempo do que queria. A febre de Guy havia passado completamente, o que era um alívio. A questão do que fazer com a situação toda, no entanto, continuava sem resposta clara. A versão prática era simples. A propriedade era dele. Clara e Guy estavam lá sem permissão. Ele podia dar um prazo razoável, 1 semana, 2, e pedir que fossem embora. Estava dentro dos direitos dele. Não seria cruel, seria apenas o curso natural das coisas. Mas havia a questão do conselho tutelar. Havia a questão de uma mulher de 22 anos, com um irmão de 10, sem emprego fixo, sem endereço estável. Havia a questão de como ir embora para quem literalmente não tinha para onde ir. E havia uma coisa menor, mas que ficava na borda do pensamento de Lucas sem ir embora. Clara não havia pedido nada. Em momento nenhum havia pedido para ficar. Havia pedido ajuda. Havia apelado para a pena. Havia dito os fatos com aquela voz de relatório e havia ficado esperando. Havia algo naquilo que ele achava mais difícil de ignorar do que qualquer pedido teria sido. Ele ficou olhando para o teto por mais um tempo. Lá fora, o vento nas árvores fazia aquele som contínuo e uniforme que a cidade nunca tinha. Pensou em Camila de novo. Pensou naquela noite específica, 2 anos atrás, das 3 da manhã. Pensou que havia planejado um futuro inteiro com alguém que, no fundo, havia planejado outro. E pensou que talvez a única coisa mais assustadora do que ter o futuro desmoronar fosse perceber que, olhando daquele quintal de terra no meio de Minas Gerais, o desmoronamento havia liberado alguma coisa que ele não sabia nomear ainda. Não era alívio, mas era parecido. No 4º dia, algo mudou. Lucas estava na parte da frente do imóvel, medindo a parede externa para calcular a quantidade de massa corrida que precisaria comprar, quando ouviu um carro na estrada. Aquela estrada não tinha movimento nenhum, então qualquer carro era notável. Ele olhou e viu uma caminhonete branca devagar na curva entre as árvores. A caminhonete parou na entrada do terreno. A janela desceu e seu Dário olhou de dentro com aquele rosto que misturava cordialidade e uma atenção que Lucas estava começando a achar que não era acidental. «Boa tarde», o homem disse. Só passando para ver se o novo vizinho precisava de alguma coisa. Lucas apoiou a fita métrica no bolso. «Boa tarde. Por enquanto tô me virando». Seu Dário acenou com a cabeça.
Olhou para a fachada do imóvel com o olhar de quem está fazendo uma avaliação que vai além da arquitetura. Vi que tem mais gente aí, o velho disse, com uma leveza que soava ensaiada. Família que veio junto? Lucas não piscou. Conheço desde antes. Chegaram antes de mim para abrir a casa. Seu Dário olhou para ele por um segundo. Havia algo naquele olhar que Lucas não conseguia ler completamente. Não era hostilidade, mas também não era só curiosidade. Era aquela atenção de pessoa que se coloca como guardião informal de um lugar. Certo, o velho disse. Qualquer coisa que precisar, sabe onde me achar. Deu uma batidinha na lataria da porta com a mão. Bem-vindo à Serra do Cedro. A caminhonete saiu devagar pela estrada entre as árvores. Lucas ficou olhando até sumir. Depois voltou para dentro. Clara estava no corredor. Pela expressão dela, havia ouvido. Ele vai perguntar na cidade, ela disse. Não era acusação, era avaliação. Provavelmente, Lucas concordou. E alguém vai dizer que me conhece, ou que conheceu meu patrão. Pode ser. Clara ficou em silêncio por um momento. Havia algo diferente na expressão dela agora, uma tensão que era diferente do cansaço habitual. Era medo, mas o tipo de medo que se transforma em ação. Lucas, ela disse. Era a primeira vez que ela usava o nome dele. Preciso te contar uma coisa sobre a situação legal do imóvel. Ele a olhou. Quando eu entrei aqui, Clara disse, escolhendo as palavras com um cuidado que ele percebeu. Eu sabia que estava no inventário. O que eu não te disse é que durante as semanas que fiquei aqui, eu assinei um documento. Uma pausa. Um dos herdeiros distantes de seu Alcides apareceu aqui há 3 semanas. Disse que tinha direito sobre o imóvel e pediu para eu assinar um papel confirmando que estava ocupando. Eu assinei porque ele disse que era só para o processo do inventário. Lucas ficou muito quieto. O documento dizia que eu reconhecia a posse dele sobre o imóvel. Clara continuou. Eu li rápido e assinei. Só depois fui entender o que tinha assinado de verdade. E, Lucas disse, eu não sei se isso afeta a compra que você fez. Pode não afetar nada, pode ser que o cartório já tinha regularizado tudo antes. Mas eu não te contei. E devia ter contado. O silêncio que se seguiu tinha peso. Lucas respirou fundo. Ficou olhando para o chão de cimento por um momento, processando. Havia raiva ali, uma pontada rápida de raiva por não ter sido informado. Mas havia também, e isso o surpreendeu, uma espécie de respeito por ela estar dizendo agora. Como se chamava esse homem? Ele perguntou. Disse que era Renato. Renato Alcides. Lucas assentiu. Ia precisar ligar para o cartório. Ia precisar verificar a cadeia documental da compra. Podia ser nada. Podia ser uma complicação real. Olhou para Clara, que estava com o queixo levemente erguido naquele gesto de armadura que ele já conhecia, mas com os olhos que não estavam conseguindo disfarçar completamente a preocupação de quem acaba de jogar uma pedra e não sabe onde ela vai cair. Devia ter me contado antes, ele disse. Devia, ela concordou. Sem desculpa, sem rodeio. Lucas ficou olhando para ela por mais um segundo. Depois virou e foi buscar o celular para ligar para o corretor. A tarde estava esfriando lá fora, e as primeiras nuvens de chuva estavam chegando de norte, pesadas e escuras, do jeito que só chegam no interior de Minas. O corretor atendeu na segunda chamada com aquela voz de quem está sempre no meio de outra coisa. Lucas foi direto ao ponto, explicou o que Clara havia contado, o nome Renato Alcides, o documento assinado, a data aproximada. Do outro lado, houve uma pausa que Lucas não gostou. Esse nome apareceu durante o processo, sim, o corretor disse, com um cuidado na voz que era diferente da leveza habitual. Ele entrou com uma contestação alegando parentesco colateral. O juiz indeferiu antes do fechamento da escritura porque a documentação dele não tinha amparo legal. Uma pausa. A escritura que você tem é limpa.
registrada em cartório, sem ônus, sem pendência. Lucas soltou o ar que havia prendido sem perceber. Então o documento que ela assinou não vale nada. Juridicamente não. A escritura registrada é soberana sobre qualquer papel particular feito antes do fechamento. O corretor fez uma pausa. Mas esse Renato pode não saber disso. Ou pode saber e estar contando que a moça não saiba. Se ele aparecer de novo, orienta ela a não assinar mais nada e ligar para um advogado. Lucas agradeceu, desligou e ficou parado por um momento com o telefone na mão. Foi até o corredor. Clara estava no quarto dos fundos, com a porta entreaberta e Gui dormindo ao fundo. Ela ouviu os passos e apareceu na soleira com aquela expressão de quem está se preparando para uma notícia ruim. A escritura é limpa, Lucas disse. O documento que você assinou não tem validade nenhuma. O juiz já tinha indeferido a contestação dele antes da venda. Clara ficou muito quieta por um segundo. Então fechou os olhos brevemente, e quando abriu, havia algo diferente na expressão, uma leveza que não estava lá antes, pequeníssima, mas presente. Mas se esse homem aparecer de novo, Lucas continuou, você não assina mais nada. Nenhum papel, nenhuma coisa. Entendeu? Ela ergueu o queixo. Entendido. Havia um momento estranho ali. Um silêncio que poderia ter ido para vários lugares. Lucas foi para o mais prático. Amanhã vou à cidade comprar material para começar a reforma. Se você souber de alguma coisa que precisa com urgência no quarto de vocês, me fala hoje. Clara o olhou por um segundo. A janela não veda. Entra vento à noite. Anota na lista, Lucas disse, e voltou para o cômodo principal. A reforma começou devagar, do jeito que reformas em imóveis antigos sempre começam. Você pensa que vai resolver uma coisa e descobre 3 outras atrás. Lucas havia passado boa parte da vida adulta em apartamento e seu conhecimento prático de construção era o de alguém que assistiu vídeos no YouTube e achava que sabia mais do que sabia. Ficou claro no segundo dia de trabalho, quando ele tentou retirar o rodapé podre da parede do cômodo principal e arrancou junto um pedaço do reboco que revelou uma infiltração que não estava visível por fora. Ficou parado olhando para o buraco na parede com uma expressão que Gui, que estava observando da soleira, descreveu com precisão técnica como cara de quem pisou em algo ruim. É uma infiltração, disse uma voz atrás dele. Lucas virou. Clara estava de pé, a uns 2 metros, olhando para a parede com aquela expressão avaliativa que ela aplicava a tudo. Eu sei o que é, Lucas disse. Vem de cima. Ela apontou para a linha da infiltração. Olha o ângulo, não é do chão, é do telhado. Tem alguma telha deslocada ali em cima que está deixando entrar água quando chove e escorrendo pela parede por dentro. Lucas olhou para o ângulo que ela havia apontado. Estava certa. Como você sabe isso? Ele disse. Trabalhei 2 verões numa empresa de reformas quando tinha 17 anos. Carregava material, mas prestava atenção. Lucas olhou para ela por um segundo. Então, sabe subir em telhado? Sei. Você? Sei o suficiente. Suficiente não é o mesmo que sabe, ela disse, com uma objetividade que não era exatamente gentil, mas também não era cruel. Lucas não respondeu aquilo, mas quando foram verificar o telhado à tarde, deixou que Clara fosse na frente mostrando onde pisar. As 3 telhas deslocadas estavam exatamente onde ela havia previsto. Foi assim que a divisão de trabalho foi se estabelecendo, também por osmose, também sem que ninguém combinasse em voz alta. Lucas fazia o trabalho de carga, mistura de massa, fixação de estruturas. Clara tinha um olho clínico para diagnóstico que era genuinamente útil, identificava problemas que ele passava por cima e sabia a sequência lógica de etapas de um jeito que economizava retrabalho.
Gui aparecia no fim das tardes para ajudar no que era seguro para uma criança de 10 anos ajudar, que eram principalmente tarefas de organizar material, segurar coisas enquanto o outro fixava, e fornecer avaliações técnicas não solicitadas, mas geralmente precisas. Numa tarde, enquanto rebocavam a parede do infiltrado juntos, Lucas misturando e Clara aplicando com uma espátula velha que havia encontrado num canto, ele perguntou a ela algo que havia ficado na borda do pensamento desde o início. Você falou que fazia bicos na cidade. O que exatamente? Faxina, lavagem de roupa. Uma vez ajudei a dona do mercadinho a reorganizar o estoque. Uma pausa, a espátula deslizando pela parede. Por quê? Porque você claramente tem outras habilidades. Clara continuou aplicando a massa sem virar para ele. Habilidade não paga a conta se não tem quem contrate. Aqui na Serra tem alguma construtora? Alguma empresa de reforma? Tem um pedreiro autônomo, seu Benedito. Já trabalhei um dia com ele carregando bloco. Lucas ficou em silêncio por um momento. E fora da cidade? Não tenho carro. Isso é um problema de logística, não de habilidade. Clara parou a espátula por um segundo. Virou para ele com uma expressão que ele não conseguiu ler completamente. Não era raiva, era algo mais próximo de cautela, de quem não está acostumada a que alguém pense em saída junto com ela. Por que você está fazendo isso? Ela disse. Fazendo o quê? Pensando nas minhas opções. Lucas encolheu os ombros. Porque eu penso em problemas, é o que eu faço. Clara ficou olhando para ele por mais um segundo. Então virou de volta para a parede e continuou com a espátula. Mas havia algo diferente no silêncio depois disso, menos pesado. Gui descobriu o pé de manga no 10º dia. Lucas ouviu o grito de entusiasmo do quintal e foi ver achando que o menino havia se machucado. Encontrou Gui de pé embaixo da árvore, com a cabeça jogada para trás, olhando para cima com uma expressão de quem descobriu um tesouro. Tem manga lá em cima, o menino anunciou com solenidade. Eu sei, Lucas disse. Vi quando cheguei. Você não falou nada. Não pensei que fosse urgente. Gui o olhou com uma expressão que dizia claramente que qualquer árvore com manga era urgente por definição. Eles ficaram tentando derrubar as que estavam mais baixas com uma vara por uns 20 minutos. Clara apareceu na porta dos fundos, olhou a cena por um segundo e foi buscar a vassoura comprida sem dizer nada, que tinha um cabo consideravelmente mais longo do que a vara deles, e derrubou as 4 melhores com uma precisão que deixou Gui com a boca aberta. Como você fez isso? O menino perguntou. Física, Clara disse. E voltou para dentro. Gui olhou para Lucas com uma expressão que dizia que ele claramente havia nascido com a irmã errada para a sua vocação científica. Comeram a manga no quintal ao fim da tarde, os 3 sentados no chão porque não havia cadeira nenhuma ainda, com o suco escorrendo pelo queixo e o sol descendo atrás das árvores. Gui contou uma história de uma briga no recreio da escola anterior, que ficou mais dramática a cada frase, até que havia claramente dobrado de tamanho em relação ao evento original. Clara o interrompeu 2 vezes para corrigir exageros, e Gui protestou as 2 vezes, com a indignação de um contador de histórias sendo censurado. Foi um dos momentos mais tranquilos que Lucas havia passado em semanas. Ele percebeu isso com um leve atraso, como percebe quando a dor de cabeça foi embora. Estava tranquilo, estava presente. Não estava pensando em Camila, não estava pensando no apartamento de São Paulo, não estava com aquela rolagem contínua de pensamento que havia virado o padrão das últimas semanas. Estava sentado no quintal comendo manga com um menino de 10 anos e uma mulher de 22 que ele havia encontrado escondida na própria casa. A vida tinha um sentido de humor que ele estava começando a respeitar. Foi no 13º dia que as coisas ficaram complicadas de um jeito que não era mais possível ignorar.
Lucas estava na cidade comprando cimento quando encontrou seu Dário na fila do caixa da loja de materiais. O velho acenou com familiaridade de vizinho antigo, o que tecnicamente ele ainda não era, e fizeram aquela conversa de dois homens esperando na fila, sobre o tempo, sobre a qualidade do cimento local, sobre os preços que não paravam de subir. Então seu Dário disse, com aquela leveza que Lucas já havia aprendido a não confiar, a menina lá da sua casa, soube que ela era funcionária do falecido seu Alcides. Lucas confirmou com uma resposta neutra. Morava em Montes Claros. O velho continuou. Conheci o seu Alcides, homem de bem. Ouvi dizer que ela ficou numa situação difícil depois que ele foi. Uma pausa calculada. O menino que está com ela é irmão, é? É, Lucas disse. Pensando bem, seu Dário disse, com o tom de quem está chegando ao ponto que estava querendo desde o início. Um menino dessa idade devia estar na escola. Aqui na Serra tem uma boa escola municipal. Matricula em qualquer época do ano, pelo que sei. Lucas olhou para ele. O velho olhou de volta com uma expressão completamente inocente, que não era completamente inocente. Obrigado pela informação, Lucas disse. Seu Dário acenou com a cabeça. Vizinhos se ajudam. Lucas pagou o cimento e saiu. No caminho de volta, pensou no que havia por baixo daquela conversa. Seu Dário não tinha dito nada direto, não tinha ameaçado, não tinha acusado. Mas havia uma mensagem clara no subtexto. Ele estava prestando atenção. E a questão da escola era o ponto mais visível da vulnerabilidade de Clara. Porque uma criança em idade escolar fora da escola era exatamente o tipo de coisa que podia acionar o conselho tutelar. Quando chegou ao imóvel, Clara estava rebocando o lado externo da janela do quarto deles, no andaime improvisado que tinham montado com tábuas e cavaletes. Gui estava lendo um livro na sombra da mangueira. Lucas esperou Gui estar suficientemente absorto no livro para falar em voz baixa. Encontrei seu Dário na cidade, ele disse debaixo do andaime. Clara parou a espátula, mas não desceu. E Lucas contou a conversa, sem omitir nada, incluindo o comentário sobre a escola. Clara ficou em silêncio por um momento, de costas para ele, a mão parada na espátula. Quanto tempo você acha que ele espera antes de ligar para alguém? Ela disse, com uma voz que estava controlada demais para estar completamente calma. Não sei. Pode já ter ligado. Ela desceu do andaime devagar. Quando chegou ao chão e virou para Lucas, havia uma expressão no rosto dela que ele não tinha visto antes. Não a avaliação habitual, não o cansaço, não a armadura. Era medo de verdade, despido. Se o conselho vier aqui e vir a situação, ela disse, eles vão tirar o Gui de mim. Não importa que eu seja a única pessoa que ele tem. Na visão deles, eu sou uma jovem sem renda estável, sem endereço fixo, sem matrícula escolar para ele. É o suficiente. Lucas ficou quieto. Eu não tenho medo de trabalhar, ela disse, a voz mais firme agora, recuperando o controle. Nunca tive. Eu sei que a situação está precária, mas estava melhorando. Eu estava guardando. Em mais 2 meses, eu teria o suficiente para alugar um quarto em Montes Claros e matricular ele. Ela parou. 2 meses é muito tempo agora. Lucas olhou para ela. Depois olhou para Gui, que havia deixado o livro de lado e os observava com aquela atenção silenciosa de criança que entende mais do que os adultos querem. Havia decisões que podiam ser adiadas e havia decisões que não podiam. Vou te fazer uma proposta, Lucas disse. Você continua aqui, ajudando na reforma com o que você sabe fazer, que claramente é mais do que eu esperava. Em troca, teto e alimentação. Isso resolve o endereço fixo para o conselho. Clara ficou olhando para ele. E segunda-feira eu levo o Gui para matricular na escola municipal. Lucas continuou. Isso resolve a questão da matrícula.
O silêncio que se seguiu foi diferente dos silêncios anteriores. Havia peso nele, mas era um peso de coisa sendo pesada de verdade, não de coisa sendo evitada. Por que você faria isso? Clara disse, com uma voz que era genuinamente uma pergunta, sem armadura nenhuma por baixo. Lucas ficou quieto por um segundo. Pensou na resposta prática. Porque ela era útil na reforma, porque resolver a situação deles era mais simples do que criar uma nova complicação, porque havia uma lógica limpa nisso tudo. Mas havia outra resposta, mais honesta, que ele não estava pronto para dar em voz alta. Porque é a coisa certa a fazer, ele disse. Clara ficou olhando para ele por um momento longo. Então virou os olhos para o irmão, que ainda os observava da sombra da mangueira, com aquela expressão de júri deliberando. Gui, ela disse, eu ouvi tudo. O menino disse, antecipando. E? Gui olhou para Lucas com a seriedade de um perito em avaliações técnicas de esteio e modelos de carro. Acho que é uma boa proposta, o menino disse. Clara virou de volta para Lucas. Havia algo no rosto dela que ele não soube nomear com exatidão. Não era gratidão exatamente. Era mais profundo do que isso. Era o reconhecimento de alguém que está acostumado a carregar tudo sozinho e que, pela primeira vez em muito tempo, está vendo outra pessoa do lado. Tudo bem, ela disse. Aceito. Nenhum dos dois estendeu a mão. Não foi necessário. Os dias seguintes foram diferentes. Não dramaticamente. Não de um jeito que qualquer pessoa de fora conseguiria identificar. Mas havia algo que havia mudado na temperatura do ar entre os três, como quando uma frente fria passa e o céu fica com uma claridade diferente, mesmo sem ter mudado de cor. Clara parou de medir cada palavra antes de dizer. Não virou uma pessoa diferente. Continuou direta, continuava com a armadura como configuração padrão, mas havia momentos, cada vez mais frequentes, em que a armadura não estava lá. Num desses momentos, tarde de uma quinta-feira, com a chuva batendo no telhado recém-consertado, e os três dentro, tomando o café solúvel que havia virado a bebida oficial daquela casa, por falta de opção melhor, Clara contou sobre o pai. Não tinha sido uma saída dramática. Tinha sido um desaparecimento gradual, o tipo que acontece quando uma pessoa começa a estar menos presente antes de estar completamente ausente. Ele havia saído quando Clara tinha 12 anos, para, nas palavras dele, resolver uma situação em outra cidade, e as ligações foram espaçando até parar. Clara havia esperado por um tempo que ela mesma definia como longo demais, e então havia simplesmente parado de esperar. Gui nunca o conheceu de verdade, ela disse olhando para o copo. Tem 6 anos quando ele foi. Uma pausa. Às vezes ele pergunta como é o pai. Eu digo que não sei bem. É a verdade, Lucas disse. É. Ela virou o copo nas mãos. Mas não é uma resposta completa. Lucas ficou em silêncio por um momento. Acho que às vezes não tem resposta completa. Às vezes tem só o que você faz com o que sobrou. Clara levantou os olhos para ele. Havia algo naquele olhar que era diferente dos anteriores. Era mais longo, mais direto, sem a avaliação habitual na frente. O que sobrou para você? Ela disse. Era a primeira vez que ela perguntava sobre ele. Lucas olhou para a chuva na janela por um segundo. Uma casa que precisa de reforma, ele disse. Clara deixou escapar um som que não chegou a ser uma risada, mas era parente próximo. Do canto da cozinha, Gui levantou os olhos do caderno onde estava desenhando. Essa foi boa, o menino avaliou com a objetividade de um crítico de comédia. E então Clara riu de verdade, um riso curto e genuíno que Lucas não havia ouvido até então e que tinha uma qualidade que ele não estava esperando, leve, sem nenhuma reserva. Lucas olhou para ela naquele momento e sentiu alguma coisa que não soube nomear imediatamente. Algo que era inconveniente pela timing,
algo que era prematuro e provavelmente complicado, mas que estava lá. Na manhã da segunda-feira seguinte, Lucas levou Gui para a escola municipal de Serra do Cedro. O menino ficou em silêncio no banco do passageiro durante boa parte do caminho, com aquela expressão de quem está processando alguma coisa grande por dentro, sem mostrar na superfície. Lucas não forçou conversa. Na entrada da escola, quando desceram do carro, Gui ficou parado olhando para o portão por um segundo. "E se não gostar?" o menino disse. "Aí você conta para a Clara e a gente pensa no que fazer", Lucas disse. "Mas primeiro você entra." Gui considerou isso. Faz sentido. Foram até a secretaria juntos. A diretora, uma mulher de uns 40 anos, com óculos e uma energia de pessoa, que já resolveu 1000 situações complicadas antes desta, ouviu a situação com atenção e não fez nenhuma pergunta desnecessária. Disse que precisava da documentação básica de Gui, que Clara tinha organizado numa pastinha, e que havia uma vaga na turma do 5º ano. Lucas ficou esperando enquanto a diretora mostrava a escola para Gui. Viu o menino andando pelo corredor com aquela postura de quem está tentando parecer desinteressado, mas está olhando tudo. Quando voltaram, Gui tinha uma expressão que era 90% avaliação e 10% animação mal contida. "Tem uma quadra", ele informou Lucas. "Vi. E um laboratório de informática." "Bom. E a professora do 5º ano parece legal, mas vou confirmar amanhã." Lucas assentiu. Metodologia sólida. Gui o olhou com uma expressão que era exatamente igual à da Clara, quando ele dizia algo que ela achava levemente absurdo, mas não queria dar crédito. Lucas percebeu que havia feito isso, a imitação involuntária, e que, de alguma forma, aquilo era o sinal mais claro até agora de quanto aquelas duas pessoas haviam entrado no espaço da sua vida cotidiana. Naquela noite, depois que Gui dormiu, Lucas e Clara ficaram na varanda da frente. O esteio estava reto agora, e Lucas havia pendurado uma lâmpada de LED num prego no teto, que dava uma luz amarela fraca, mas suficiente para ver os rostos um do outro. Sentaram nos degraus porque ainda não havia cadeira, ombro a ombro por força da geometria do espaço, e ficaram um tempo em silêncio, ouvindo os grilos. "Como foi?" Clara disse, sobre a matrícula. "Bem, ele gostou, mas não vai admitir antes de amanhã." Clara deixou escapar aquele som que era aparente da risada. "Conheço ele." "Eu sei que você conhece." Silêncio por um momento. "Lucas", Clara disse, "eu preciso te dizer uma coisa." Uma pausa. "Eu estava saindo daqui quando você chegou. Tinha tudo planejado para ir embora antes de você aparecer, e quando não deu tempo, eu fiquei com medo, mas também fiquei com raiva. De mim, principalmente, de ter me metido numa situação onde eu dependia do que um estranho decidisse fazer." Ela olhou para o quintal escuro. "Não gosto de dever nada a ninguém", ela continuou. "Nunca gostei. Aprendi cedo que quando você deve, a pessoa que te ajudou vai cobrar na hora que for menos conveniente." Uma pausa. "Então preciso que você saiba que não vou deixar isso virar dívida. Vou trabalhar o que for necessário. Vou contribuir com o que for minha parte." Lucas ficou ouvindo tudo. Depois ficou em silêncio por um momento. "Não estou te ajudando, porque quero cobrar depois", ele disse. "Eu sei." Ela disse isso com uma convicção que surpreendeu os dois. "Demorei alguns dias para aceitar, mas eu sei." Uma pausa. "É isso que está tornando difícil." Lucas virou para ela. "Por que difícil?" Clara ficou olhando para o quintal por um segundo antes de responder. "Porque quando a pessoa não quer nada em troca", ela disse, "é mais fácil confiar, e confiar assusta mais do que dever." Lucas ficou olhando para ela por um momento. Para o perfil dela na luz amarela fraca, o queixo levemente erguido mesmo quando estava sendo completamente honesta. Estava prestes a dizer alguma coisa quando o celular de Clara vibrou no bolso. Ela tirou,
Olhou para a tela e Lucas viu a expressão mudar antes que ela dissesse uma palavra. É um número de Montes Claros, ela disse, com uma voz que havia ficado plana de repente. Prefixo do Conselho Tutelar. Os dois ficaram olhando para o telefone vibrando na mão dela. A noite estava quente e silenciosa lá fora, e os grilos continuavam indiferentes. E aquela chamada que pulsava na tela pequena tinha o peso de tudo que os dois haviam construído naquelas semanas, frágil e real ao mesmo tempo. Clara olhou para Lucas. Lucas olhou para ela. "Atende", ele disse. Clara atendeu. Lucas ficou parado no degrau ao lado dela, próximo o suficiente para ouvir o tom da voz do outro lado sem distinguir as palavras. Era uma voz feminina, profissional, com aquela cadência específica de quem faz esse tipo de ligação com frequência. Clara respondeu com monossílabos no início. "Sim, sou eu. Sim, ele está comigo." Depois ficou em silêncio, ouvindo por um trecho mais longo, com a expressão fechada e os olhos fixos num ponto no quintal escuro. "Entendi", ela disse por fim. "Quando?" Mais silêncio. "Tudo bem, estarei aqui." Desligou. Ficou com o celular na mão por um momento sem dizer nada. Lucas disse. Clara respirou fundo. "É uma assistente social do Conselho de Montes Claros. Disseram que receberam uma denúncia anônima sobre uma criança em situação de vulnerabilidade neste endereço." Ela pausou. "Vem fazer uma visita domiciliar amanhã às 10 horas da manhã." Lucas ficou quieto. "Denúncia anônima", ele repetiu. "Sim." Nenhum dos dois precisou dizer o nome. Seudário pairou no ar entre eles como uma figura que não estava presente, mas havia decidido tudo assim mesmo. Clara se levantou do degrau. Havia aquela rigidez de volta, a armadura completa, mas era diferente agora. Não era o fechamento habitual, era a postura de alguém se preparando para uma batalha. "Preciso organizar os documentos", ela disse. "Tenho a guarda provisória, tenho os documentos do Gui, tenho o comprovante da matrícula que você pegou hoje." Ela parou. "Mas não tenho contrato de trabalho, não tenho olerite, não tenho nada que comprove renda ou vínculo formal aqui." Lucas ficou olhando para ela. "Vai dormir", ele disse. Clara virou para ele com uma expressão que claramente não era de quem vai dormir. "Vai dormir", ele repetiu. "Amanhã resolve. Essa noite não tem o que fazer que não seja se esgotar à toa." Ela ficou olhando para ele por um segundo, com aquela expressão de quem está processando se a instrução faz sentido ou não. "Lucas", ela disse. "Clara, se eles decidirem que a situação não é adequada, não vão decidir isso. Você não pode saber." Não posso saber com certeza", ele concordou. "Mas posso ajudar a construir a melhor situação possível para amanhã. E essa parte começa você descansando para conseguir pensar direito de manhã." Ele fez uma pausa. "Eu cuido do restante." Clara ficou olhando para ele por mais um segundo. Havia algo no rosto dela que ele não conseguia ler completamente na luz fraca, mas que era diferente de qualquer coisa que havia visto até então. Ela não disse nada. Entrou. Lucas ficou na varanda sozinho por mais um tempo, ouvindo os grilos, pensando. Depois foi buscar o notebook. Trabalhou até quase 2 horas da manhã. Não era advogado e não pretendia fingir que era, mas havia passado anos fazendo trabalhos de design para empresas pequenas e médias, o que significava que havia aprendido, por necessidade prática, a entender contratos, documentos e a lógica básica de como papéis precisam se encaixar para contar uma história coerente. O que a assistente social ia ver amanhã era uma narrativa. E narrativas podiam ser construídas com fatos verdadeiros, dispostos da forma certa. Ele começou pelo mais simples, um documento de prestação de serviços, redigido por ele como proprietário do imóvel,
formalizando a relação de trabalho com Clara na reforma do imóvel. Colocou uma data retroativa de 2 semanas, que era tecnicamente quando o acordo verbal havia começado, especificou o escopo dos serviços, o valor de referência equivalente ao salário mínimo regional e a modalidade de pagamento em moradia e alimentação como adiantamento dos serviços. Não era um contrato sofisticado, mas era real, assinado por ele, e documentava uma relação de trabalho que de fato existia. Depois fotografou a fachada reformada do imóvel, os cômodos com o trabalho em andamento visível, o material de construção organizado no quintal. Evidências físicas do que Clara havia contribuído. Imprimiu tudo no dia seguinte, cedo, no mercadinho da cidade que tinha uma impressora para uso público, antes de as 10 horas chegarem. E Clara acordou às 6h30 e encontrou Lucas na cozinha com café passado de verdade, o primeiro desde que tinham chegado, porque ele havia comprado uma cafeteira simples na cidade 2 dias antes e esquecido na caixa. Ela olhou para o café, olhou para ele, olhou de volta para o café. "Você foi à cidade de manhã cedo?" Ela disse. "Fui imprimir umas coisas." Ele pôs um copo na frente dela. "Senta." Ela sentou. Ele colocou os documentos na mesa e explicou o que havia feito. Clara leu em silêncio, com aquela atenção de quem realmente lê e não só passa os olhos. Quando terminou, ficou olhando para a última página por um momento. "Isso é real?" ela disse. Não estava duvidando, estava confirmando. "É real", Lucas disse. "O trabalho que você fez é real, o acordo é real, só não estava em papel. Agora está." Clara ficou em silêncio por um segundo. Havia algo na expressão dela que ele viu passar rápido antes que ela controlasse. Uma emoção que era grande demais para o rosto dela comportar com conforto. "Eu assino onde?" ela disse, com a voz muito neutra. Lucas apontou as linhas. Ela assinou sem mais nada. Gui apareceu na cozinha nesse momento, com o cabelo em pé e uma expressão de quem acordou há 30 segundos. Viu o ambiente tenso e está calibrando o humor do espaço antes de decidir o que dizer. "Tem café?" o menino disse com a diplomacia de quem escolheu o terreno mais seguro. "Tem", Lucas disse, "mas você toma com muito leite." "Eu sei fazer meu café." "Sei que sabe. Sinto que estou fazendo o seu." Gui olhou para a irmã com uma expressão de avaliação. Clara estava olhando para o documento ainda, mas havia algo no canto da boca que era quase um sorriso. "Está tudo bem?" o menino disse, agora com a voz mais baixa, direcionada para Clara. "Está", ela disse. Virou para ele. "Vai se arrumar. Tem visita hoje de manhã." "Que visita?" "Uma senhora que vem ver a casa." Gui avaliou essa informação. "Tipo, inspeção?" "Tipo isso." O menino assentiu com a seriedade de engenheiro recebendo uma auditoria. "Vou arrumar o quarto." Saiu. Clara olhou para Lucas. "Ele sabe mais do que a gente acha", ela disse em voz baixa. "Eu sei", Lucas disse. "Tem 10 anos, não 2. A assistente social chegou às 10h12, que era próximo o suficiente do horário marcado para sugerir profissionalismo sem rigidez. Era uma mulher de uns 35 anos, Fernanda segundo o crachá, com cabelo curto, uma pasta de documentos na mão e a expressão de quem já fez centenas de visitas assim, e desenvolveu a habilidade de avaliar um ambiente muito rapidamente. Lucas abriu a porta. Clara estava ao lado dele. Gui estava no quarto, que havia sido arrumado com uma organização que Lucas suspeitava ser melhor do que em qualquer outro dia. "Bom dia", Fernanda disse, com uma voz profissional, mas não fria. "Sou a Fernanda Rezende, assistente social do Conselho Tutelar de Montes Claros. Estou aqui para uma visita de rotina, referente à situação do menor Guilherme Souza." "Bom dia", Lucas disse. "Por favor, entre." Ela entrou e ficou por um momento no cômodo principal.
os olhos fazendo aquele tour rápido e discreto, que provavelmente não era tão discreto para quem sabia que estava acontecendo. Lucas havia passado a manhã arrumando o que era possível arrumar. Não para fingir uma realidade diferente da que existia, mas para mostrar o que de fato havia sido construído naquelas semanas. A reforma estava visível por toda parte, e isso era, de fato, a melhor evidência possível. Paredes recém-rebocadas, janelas com vedação nova, uma mesa improvisada com tampo de compensado que Lucas havia montado no fim de semana. 2 cadeiras compradas numa feira da cidade. Não era um lar completo, mas era claramente um lar em construção, com intenção e trabalho investidos. Fernanda caminhou pelos cômodos, fazendo perguntas com um tom que era mais conversa do que interrogatório. Perguntou sobre a situação de trabalho de Clara, que apresentou o contrato que Lucas havia redigido. Perguntou sobre a matrícula de Gui, e Lucas apresentou o comprovante da escola municipal. Perguntou sobre a situação de saúde do menino, e Clara descreveu a febre das primeiras semanas com uma objetividade que soava como o que era: cuidado competente, não negligência. Gui foi chamado e entrou no cômodo com a postura de alguém que praticou a entrada. Respondeu às perguntas de Fernanda com respostas que eram verdadeiras e precisas, porque ninguém havia pedido para ele mentir sobre nada, apenas para ser ele mesmo. Quando Fernanda perguntou como ele estava se sentindo em Serra do Cedro, Gui pensou por um segundo genuíno e disse: melhor do que esperava. A escola tem uma quadra boa. Fernanda anotou algo na pasta. Depois, pediu para conversar com Clara a sós por alguns minutos. Lucas levou Gui para o quintal com a desculpa de verificar o andamento de uma parede externa, onde ficaram os dois em silêncio relativo, Gui chutando pedrinhas com uma concentração que era claramente uma estratégia para não parecer que estava tentando ouvir o que acontecia dentro. "Você acha que vai ficar bem?" O menino disse sem olhar para Lucas. "Acho que sim." "Mas não tem certeza." "Não tenho certeza de nada," Lucas disse. "Mas acho que sim, é uma boa posição para começar." Gui considerou isso. Chutou mais uma pedrinha. "Você gosta dela." Lucas ficou em silêncio por um segundo. "Da sua irmã?" "Não, do cachorro do vizinho." Gui olhou para ele com a expressão da Clara em versão de 10 anos. "Claro que da minha irmã." Lucas olhou para o menino por um momento, para aqueles olhos que tinham a mesma cor escura dos olhos de Clara e a mesma capacidade de ver as coisas diretamente sem rodeio. "É complicado," Lucas disse. "Por que é complicado?" "Porque são necessários os dois lados." Gui pensou nisso. "Ela também gosta de você." Lucas ficou quieto. "Ela não fala," o menino continuou. "Mas ela não é assim com qualquer pessoa. Ela é assim com poucas pessoas." Ele deu uma pausa. "Comigo e com mais umas 2. Lucas olhou para o quintal. A mangueira estava com o vento balançando as folhas do lado de lá da cerca, e o sol de manhã, cedo, ainda não estava pesado. Não disse nada mais sobre o assunto. Mas o coração havia acelerado de um jeito que ele notou. Fernanda saiu 40 minutos depois de ter chegado. Na porta, ela apertou a mão de Lucas e depois de Clara com a mesma firmeza profissional, e então disse, com uma voz que havia perdido parte da cadência de relatório: "A situação aqui é estável. O Guilherme está matriculado, está saudável, está num ambiente com estrutura. Vou registrar isso no processo." Clara ficou muito quieta. "E a guarda?" "A guarda provisória se mantém como está," Fernanda disse. "O processo de regularização definitiva vai precisar seguir o curso normal pelo juizado, mas o que vi hoje não levanta nenhuma preocupação que justifique intervenção." Ela fez uma pausa pequena. "Cuide bem dele." "Sempre cuidei," Clara disse. "Eu sei," Fernanda disse, com uma simplicidade que não era protocolo. A caminhonete do conselho saiu pela estrada entre as árvores e desapareceu na curva. Os 3 ficaram na varanda.
Gui estava de pé entre os dois adultos, olhando a caminhonete sumir, e então virou para a irmã com uma expressão que era metade alívio e metade aquela seriedade de quem processou tudo e tem uma conclusão. Ficou bem, o menino disse. Clara ficou olhando para a estrada vazia por um segundo mais. Então colocou a mão no ombro do irmão e apertou, e Lucas viu que a mão dela estava levemente tremendo. Ele não disse nada. Deu um passo para trás para dar espaço ao momento que era deles. Mas Clara virou a cabeça e olhou para ele com aquela expressão sem armadura, a mais aberta que ele havia visto até então, e disse apenas, obrigada. Não era do tipo de obrigada que ela havia dito sobre o remédio, aquele obrigada de dívida a ser quitada. Era diferente. Era o tipo que não cabe em nenhuma escala de pagamento ou equivalência. Lucas assentiu. Não disse de nada, porque de nada era insuficiente para aquilo. Gui foi para a escola naquela tarde, porque a visita havia sido de manhã, e a tarde era dia normal. E Gui havia decretado que dias normais eram para a escola. Lucas e Clara ficaram trabalhando no imóvel em silêncio por boa parte da tarde, mas era um silêncio diferente de todos os anteriores. Havia uma leveza nele, como depois de uma tempestade, quando o ar fica com aquela qualidade específica de coisa que foi limpa. No fim da tarde, enquanto guardavam o material de trabalho, Clara parou no meio do quintal e ficou olhando para a fachada do imóvel por um momento. Lucas parou também, seguindo o olhar dela. A fachada estava diferente de quando ele havia chegado. Não era uma reforma concluída, estava longe disso, mas havia intenção visível em cada parte que havia sido tocada. A pintura nova na metade esquerda, o esteio reto da varanda, as janelas com caixilho limpo. Era um lugar que estava sendo construído, não abandonado. Você sabia que ia ser isso quando comprou? Clara disse, sem tirar os olhos da fachada. Não sabia nada quando comprei, Lucas disse. Comprei sem ver. Eu sei. Uma pausa. Por quê? Lucas ficou quieto por um momento. Havia a resposta curta e havia a verdadeira. Porque precisava de um projeto que não fosse eu mesmo, ele disse. Algo para consertar que não fosse por dentro. Clara ficou em silêncio. Depois, funcionou? Lucas olhou para o imóvel. Para as paredes que estavam sendo reconstruídas, para o quintal que estava sendo desbravado, para a mangueira que havia dado fruta sem que ninguém pedisse. Não do jeito que eu esperava, ele disse. Clara virou para ele. Havia uma pergunta na expressão dela que ela não estava fazendo em voz alta. Lucas virou também. Estavam a menos de 1 metro um do outro, com o sol de fim de tarde no lado deles. E havia aquele momento específico que os dois haviam estado se aproximando e evitando ao mesmo tempo por semanas. Eu vim aqui para ficar sozinho, Lucas disse. A voz estava quieta, sem drama. Fui traído por alguém em quem eu confiava. 4 anos de uma vida que achei que estava construindo e estava construindo sozinho, porque a outra pessoa já tinha saído de dentro antes de sair de verdade. Ele parou. Vim para cá para não ter que lidar com mais ninguém, para ter um projeto, paredes, cimento, coisas que fazem sentido quando você faz certo. Clara estava ouvindo sem mexer. E aí você estava aqui, ele continuou, com o Gui. E eu tentei resolver como um problema prático, porque é mais fácil resolver problemas práticos do que admitir que você está sozinho e com medo de voltar a confiar em alguém. Silêncio. Mas o problema é, Lucas disse, que ao longo das últimas semanas eu percebi que estava esperando chegar aqui toda manhã. Não pelo projeto, por você. Pela forma como você olha para uma infiltração e sabe de onde vem antes de eu perguntar. Pela forma como você fala com o Gui, essa mistura de seco e gentil que é completamente diferente de tudo. Pela forma como você riu na chuva naquela tarde. Clara estava completamente imóvel. Eu não estou te dizendo isso para complicar a situação,
Lucas disse. Estou te dizendo porque você me disse ontem que confiar assusta mais do que dever, e eu entendi isso de um jeito que não esperava entender, porque é exatamente o que estou sentindo agora. O silêncio que se seguiu foi longo. Clara olhou para o chão por um segundo. Quando ergueu os olhos de volta, havia algo neles que Lucas não havia visto antes. Não a avaliação, não a armadura, não o cansaço. Era algo mais fundo, mais assustado e mais honesto do que qualquer coisa que ela havia mostrado até então. Eu tenho um irmão de 10 anos que depende de mim, ela disse. Tenho uma mãe em clínica que talvez saia, talvez não saia. Não tenho emprego com carteira assinada, não tenho apartamento, não tenho quase nada do que se espera que uma pessoa de 22 anos tenha. Eu sei, Lucas disse. E você tem 28 anos e acabou de sair de um relacionamento de 4 anos e veio para um barraco no meio de Minas Gerais porque estava destruído. Ela pausou. A gente está num timing péssimo. É verdade, Lucas disse. E as circunstâncias são completamente malucas. Também é verdade. Clara ficou olhando para ele. Então por que você está me dizendo isso agora? Lucas ficou quieto por um segundo. Porque você me perguntou ontem como foi parar aqui. E a resposta completa é que não sei, mas sei que não me arrependo. Clara ficou muito quieta. Depois, devagar, o queixo abaixou aquele milímetro que era a diferença entre a armadura estar completamente no lugar e não estar. Eu também não me arrependo, ela disse, baixinho, sem rodeio. Lucas não avançou. Não era o momento para isso, sabia disso. E ela sabia que ele sabia. Havia coisas que precisavam de tempo. Havia feridas que precisavam de cuidado. Havia um menino de 10 anos que ia chegar da escola daqui a menos de 1 hora com avaliações técnicas sobre o dia. Mas havia também aquela coisa que tinha sido dita, que estava no ar entre eles agora, real e frágil, como tudo que é real. Então a gente está com um timing péssimo, Lucas disse. Péssimo, Clara concordou. E circunstâncias malucas, completamente malucas. Uma pausa. Mas você ainda está aqui, ele disse. Clara olhou para ele por um longo momento. Depois olhou para a fachada do imóvel, para as paredes em meio reforma, para o quintal que estava virando quintal de novo. Ainda estou, ela disse. E era isso. Era simples e era complicado e era real. Do final da estrada vieram passos rápidos na terra e a voz de Gui anunciando sua chegada com uma eficiência que sugeria que o menino havia corrido boa parte do caminho da escola. Ele apareceu na curva entre as árvores com a mochila nas costas, o cabelo bagunçado pelo vento e uma expressão de quem tem uma notícia importante. A professora disse que minha redação foi a melhor da turma. Gui anunciou, sem cerimônia, enquanto atravessava o quintal. De verdade, Clara disse. De verdade. Ele olhou para Lucas também, incluindo-o no relatório. Era sobre o lugar onde eu moro. Eu escrevi sobre aqui. Lucas olhou para o menino. O que você escreveu? Gui pensou por um segundo com aquela seriedade que aplicava a avaliações importantes. Escrevi que é um lugar que estava abandonado, mas está sendo consertado. E que, às vezes, os lugares que mais precisam de conserto são os que ficam melhores no final. Nenhum dos adultos disse nada por um momento. Gui olhou de um para o outro com uma expressão de quem está avaliando se a recepção foi adequada à notícia. É uma boa metáfora, ele informou, caso não estivesse claro. É uma ótima metáfora, Lucas disse. Clara olhou para o irmão com aquela mistura que Lucas havia aprendido a reconhecer como a expressão mais completa dela, aquela que tinha cansaço e amor e orgulho e ironia ao mesmo tempo, tudo junto numa única composição de rosto. Entra e lava a mão, ela disse. Gui entrou. A porta rangeu. Clara ficou olhando para a porta por um segundo. Então virou para Lucas com aquele canto de boca que era o parente próximo da risada. Uma ótima metáfora,
Ela repetiu levemente, como se provasse o peso da frase. Lucas olhou para ela, para aquele rosto que havia sido o primeiro que ele havia visto naquele imóvel, cheio de desconfiança e determinação, e que agora tinha essa abertura pequena, mas real, como uma janela que foi destrancada depois de muito tempo fechada. Péssimo timing, ele disse. Péssimo, ela confirmou. E os dois ficaram ali no quintal, com o sol quase sumindo atrás das árvores, e havia tudo ainda por resolver, e tudo ainda por construir, e era exatamente isso. 2 meses depois daquele dia no quintal, Lucas estava de pé na varanda de manhã cedo, com o primeiro café do dia na mão, olhando para a estrada entre as árvores. O imóvel estava diferente, não concluído, porque reformas desse tipo nunca terminam de uma vez, mas diferente do jeito que importa. A fachada tinha pintura nova até o beiral. As janelas tinham caixilho limpo e vidro intacto. A varanda tinha 2 degraus novos de madeira maciça que Clara havia escolhido numa serraria em Diamantina, numa tarde que os 3 tinham ido juntos e que Gui havia descrito, na redação seguinte da escola, como uma expedição. Dentro havia uma mesa de verdade agora, cadeiras que combinavam aproximadamente, uma prateleira fixada na parede do cômodo principal, com os livros que Lucas havia trazido de São Paulo e os 3 que Clara tinha, mais os 4 que Gui havia acumulado desde a biblioteca da escola, ter descoberto que ele era o tipo de leitor que devolve no prazo e às vezes pede mais 2. Havia cortinas nas janelas do quarto dos fundos, que Clara havia costurado numa tarde de chuva com um tecido comprado numa feirinha da cidade, e o resultado era tecnicamente irregular, mas funcionalmente perfeito porque bloqueava o sol da manhã, e isso era o que importava. A vida tinha uma forma agora, não a forma que Lucas havia planejado quando saiu de São Paulo, porque aquela forma havia sido projetada para uma pessoa só. E esta tinha 3. Mas era uma forma que havia crescido organicamente, do jeito que crescem as coisas que não são forçadas, e havia algo nela que ele não havia sentido em muito tempo. Era solidez. Era a sensação de que o chão embaixo dos pés era real. O processo de regularização da guarda de Gui estava andando pelo caminho certo, segundo a advogada que Clara havia contratado assim que juntou o suficiente com os meses de trabalho na reforma. Não era rápido, o sistema nunca era rápido, mas estava andando. A assistente social Fernanda havia feito um relatório favorável que seria anexado ao processo, e a diretora da escola havia escrito uma carta sobre o desempenho e a adaptação de Gui, que era, nas palavras da própria advogada, exatamente o tipo de documento que ajudava. Vera, a mãe de Clara, estava na 4ª semana da 2ª fase do tratamento na clínica. Clara falava com ela às quintas-feiras, uma ligação de 20 minutos que sempre deixava Clara quieta por um tempo depois. Lucas havia aprendido a não perguntar sobre essas ligações imediatamente, a dar espaço para o silêncio se assentar antes. E Clara havia aprendido, aos poucos e com evidente esforço, a aceitar esse espaço sem interpretá-lo como abandono. Eram aprendizados pequenos. Eram o tipo de coisa que não aparece em nenhuma lista de marcos importantes de uma relação, mas que são, na prática, o tecido do qual a relação é feita. Não tinham se beijado ainda. Não porque o sentimento havia diminuído, mas porque ambos sabiam, sem precisar discutir, que havia um ritmo certo para as coisas, e que forçar o ritmo era arriscar quebrar algo que estava se construindo bem no tempo que estava se construindo. Havia a questão de Gui, que entendia mais do que fingia não entender e que havia demonstrado aprovação tácita de formas variadas, mas que merecia ter a estabilidade consolidada antes de qualquer outra mudança. Havia a questão do próprio Lucas, que havia passado 4 anos com alguém e que precisava de tempo para confiar de novo, não em Clara especificamente, mas em si mesmo como alguém capaz de confiar.
E havia a questão de Clara, que havia carregado tudo sozinha por tanto tempo que aprender a dividir o peso era um processo com sua própria velocidade. Mas havia os momentos na varanda, o café dividido, a forma como ela passava o plano do dia pela manhã, incluindo os compromissos dele como se a agenda dos dois fosse naturalmente uma coisa só. Havia a forma como ele havia começado a notar quando ela estava com a expressão de quinta-feira depois da ligação com a mãe e deixava o café mais forte do que de costume porque ela bebia mais devagar quando estava quieta. Havia as noites que os três ficavam na sala improvisada depois do jantar, Gui fazendo o dever de escola ou desenhando, Clara lendo ou consertando alguma coisa pequena, Lucas no notebook com algum projeto de design, e havia um silêncio compartilhado naquelas horas que era completamente diferente do silêncio vazio que ele havia tentado comprar quando saiu de São Paulo. Eram coisas pequenas, eram tudo. Seu Dário apareceu no imóvel numa tarde de quarta-feira com um pote de doce de leite e uma expressão de quem veio fazer as pazes sem admitir que havia começado uma guerra. Lucas o recebeu na varanda. Clara estava dentro, mas havia ouvido o carro e ficou na soleira da porta com os braços cruzados e uma expressão que era completamente neutra, o que no vocabulário dela era uma posição diplomática considerável. O velho entrou com o pote de doce de leite, cumprimentou Lucas com um aperto de mão, cumprimentou Clara com um aceno que ela devolveu com um aceno igualmente medido, e então ficou olhando para a fachada do imóvel com uma expressão que passou por várias coisas antes de chegar em algo que era próximo de genuíno. Ficou bom, seu Dário disse. O seu Alcides teria gostado de ver isso. Havia algo naquilo que não era conversa de protocolo. O velho havia conhecido o antigo dono, isso era evidente. Você o conhecia bem? Lucas perguntou. 40 anos de vizinhança, seu Dário disse. Homem de poucas palavras, mas de palavra. Ele olhou para Clara. Ele falava bem de você, menina. Dizia que você era a funcionária mais responsável que tinha tido. Clara ficou quieta por um segundo. A expressão mudou por um fragmento de segundo. Aquela fissura pequena que aparecia quando alguma coisa a pegava desprevenida. Eu sabia que ele era bom patrão, ela disse. Não sabia que ele falava sobre o trabalho com as pessoas daqui. Não era de falar muito, como disse, mas quando falava, era de quem ele respeitava. O velho fez uma pausa. Acho que ele ia gostar de saber que você está aqui, que o imóvel está sendo cuidado por gente que entende o valor das coisas. Havia uma mensagem debaixo daquela conversa também, Lucas percebeu, mas era uma mensagem diferente da última. Era mais próxima de um pedido de desculpas do que seu Dário provavelmente seria capaz de formular diretamente. Clara parece ter percebido a mesma coisa, porque descruzou os braços e disse, entra para um café. Seu Dário entrou. Ficaram por quase uma hora, o velho contando histórias da Serra do Cedro e do seu Alcides, Clara ouvindo com aquela atenção que ela dava a coisas que importavam de verdade, Lucas fazendo perguntas sobre a história do lugar, porque havia uma parte dele que havia começado a sentir curiosidade sobre o contexto do lugar onde estava vivendo, não apenas o imóvel, mas a região inteira. Gui chegou da escola no meio da visita, avaliou seu Dário com a seriedade costumeira, aceitou o doce de leite oferecido e então perguntou ao velho se ele sabia onde ficava o cemitério mais antigo da Serra, porque havia lido sobre fundações históricas da região e queria fazer um projeto para a escola. Seu Dário olhou para o menino por um segundo com uma expressão de surpresa genuína. E então passou os 20 minutos seguintes explicando a história geográfica da cidade com um entusiasmo de pessoa que finalmente encontrou alguém que queria ouvir. Quando o velho foi embora, Gui disse, ele sabe bastante coisa. Sabe, Lucas concordou. E trouxe doce de leite. Trouxe. Gui assentiu com a expressão de quem está revisando uma avaliação anterior. Acho que ele não é tão ruim assim.
Clara olhou para o irmão. Não forçou a amizade, Gui. Não estou forçando. Estou revisando a posição com base em novas evidências. Ele pegou o pote de doce de leite. Isso é metodologia científica. Lucas ligou para a mãe naquela noite, a primeira ligação longa em semanas. Ela atendeu com aquela voz de quem estava esperando a ligação, mas não ia admitir. E perguntou como ele estava com uma neutralidade, que não era neutra nenhuma. Ele contou. Não tudo de uma vez, não com o peso emocional que a história merecia ser contada em voz alta, mas o suficiente. O imóvel, a reforma, Clara e Gui, a situação que havia se desenvolvido, o que havia crescido a partir dela. A mãe ouviu em silêncio, que para ela era incomum. Você está bem? Ela disse ao final. Não era pergunta. Estou, Lucas disse. É diferente do bem que você ficava antes de ir embora. Lucas ficou quieto por um segundo. É diferente, ele concordou. Essa menina, a mãe disse, com o tom de quem está construindo uma frase com cuidado. Você gosta dela de verdade? Gosto. E ela? Acho que sim. Você acha ou você sabe? Lucas olhou pela janela do cômodo principal para o quintal escuro onde a mangueira estava na sombra e os grilos faziam o som de sempre. Sei, ele disse. A mãe ficou em silêncio por um momento. Então disse, com uma simplicidade que ele não esperava. Então cuida bem. Vou cuidar. E me manda foto desse imóvel. Quero ver como ficou. Lucas prometeu e desligou com aquela leveza específica de quem acabou de colocar alguma coisa no lugar certo sem fazer esforço para isso. Em uma noite de maio, 2 meses e meio depois da chegada de Lucas à Serra do Cedro, os 3 jantaram juntos, do jeito que jantavam toda noite, com a mesa pequena ocupada pelos 3, e a conversa indo de assuntos práticos para histórias do dia, para silêncio confortável e de volta. Depois do jantar, Gui foi escovar os dentes sem precisar ser lembrado, o que era um desenvolvimento recente e motivo de satisfação discreta para Clara. E Lucas ficou na cozinha, enxaguando os pratos, enquanto ela guardava as sobras. Estavam de costas um para o outro, como tantas vezes, fazendo aquelas tarefas pequeníssimas que constroem os dias, quando Clara disse, minha mãe tem alta prevista para o mês que vem. Lucas parou por um segundo. Como você está se sentindo com isso? Não sei ainda. Uma pausa. Com medo. Com esperança, as duas coisas ao mesmo tempo. Isso parece o lugar certo para estar. Clara ficou em silêncio por um momento. Então virou. Lucas virou também, e estavam de frente um para o outro na cozinha pequena, com a luz amarela acesa e os grilos lá fora. Preciso te dizer uma coisa, Clara disse. Pode dizer. Ela ergueu o queixo naquele gesto, mas desta vez ele não era armadura. Era apenas a forma como ela ficava quando estava sendo completamente honesta. Quando você chegou aqui naquele dia, ela disse, eu estava com tanto medo que mal conseguia respirar. Tinha medo de você, tinha medo do que ia acontecer com o Gui, tinha medo de tudo. Uma pausa. Mas havia uma parte pequeníssima que estava com alívio. Lucas a olhou. Porque era a primeira vez em muito tempo que alguém ia ser responsável por uma decisão que não fosse eu. Ela continuou. Mesmo que a decisão fosse nos mandar embora, era outra pessoa carregando aquilo. Ela fez uma pausa curta. Faz tempo que eu carrego tudo sozinha. Eu sei, Lucas disse. Não precisa mais, ela disse. E havia algo naquilo que era simples e definitivo e completamente sem armadura. Lucas ficou olhando para ela por um momento. Para o rosto que havia aprendido a ler em 2 semanas de convivência, que havia se aberto aos poucos, como aquelas flores que não abrem de vez, abrem por camadas, cada uma revelando outra. Ele deu um passo. Ela não recuou. E então ele a beijou devagar, sem pressa,
do jeito que se beija quando não há urgência, porque o tempo que se tem pela frente é suficiente para tudo que ainda vai acontecer. Quando se afastaram, havia um silêncio diferente de todos os silêncios anteriores. Era o silêncio de depois de uma coisa que foi dita ou feita, que estava esperando ser dita ou feita há tempo, e que, ao ser finalmente colocada no lugar certo, torna tudo ao redor um pouco mais inteligível. Da porta da cozinha, uma voz disse: "Eu sabia." Os dois viraram. Guy estava de pé no corredor com a escova de dentes ainda na mão, pasta e tudo, olhando para eles com a expressão de quem acabou de ter uma hipótese confirmada por experimento. "Guy," Clara disse, com a voz de irmã mais velha. "Eu já tinha ido escovar os dentes." O menino disse, com uma inocência completamente artificial. "Voltei para pegar água." "Você está com a escova na mão." "Exatamente." Ele pegou um copo d'água com uma dignidade considerável. "Boa noite." E saiu. Lucas olhou para Clara. Clara olhou para Lucas. E dessa vez os dois riram de verdade, juntos, naquela cozinha pequeníssima, com a luz amarela e os grilos lá fora e o imóvel ao redor deles, que era uma obra em andamento e um lar ao mesmo tempo. Semanas depois daquela noite, numa tarde de sábado, em que o sol estava no ponto certo e o vento nas árvores fazia aquele som que Lucas havia aprendido a distinguir do silêncio e a preferir ao ruído, ele estava sentado nos degraus novos da varanda, com o caderno de rascunho aberto no joelho. Não estava desenhando nada específico. Estava olhando para o quintal onde Clara e Guy estavam tentando montar um vaso de plantas com material que tinham achado numa feira de artesanato, uma atividade que havia começado como projeto do Guy para a aula de ciências e havia evoluído para uma negociação intensa sobre onde plantar e o que plantar, e se a mangueira precisava de companhia ou preferia a solidão. Clara estava de cócoras na terra, explicando algo sobre solo com a paciência metódica que ela usava para ensinar, e Guy estava de pé do lado, com as mãos cheias de terra, e uma expressão de quem está ouvindo, mas também está claramente já pensando na próxima pergunta. Lucas ficou olhando aquela cena por um tempo. Pensou em como havia chegado ali. Na noite da traição de Camila, o celular sobre a mesa, aquela equação que só tinha uma resposta. Nos dias insones no quarto de hóspedes, o aplicativo de imóveis aberto no escuro. Na viagem de quase 7 horas, o rádio com sertaneja que ele não conhecia. Na porta do imóvel, rangendo, a luz fraca do corredor. 2 rostos olhando para ele com expressões completamente diferentes, que eram, cada uma à sua maneira, cheias de vida. Havia levado uma perda para cá. Uma perda real, que havia doído de verdade e que ainda doía às vezes, do jeito que coisas reais continuam doendo mesmo depois de curadas, como cicatriz que aperta quando muda o tempo. Mas havia chegado num lugar que estava esperando ser descoberto, com pessoas que estavam esperando ter um lugar, e os 3 haviam construído algo que nenhum deles teria construído sozinho. Não havia como planejar isso. Não havia como prever o imóvel certo, a cidade certa, a porta certa, o momento certo em que a vida decide que você precisa parar de fugir de uma coisa e começar a caminhar em direção a outra. Às vezes, o lugar que você compra para ficar sozinho é o lugar onde você encontra as pessoas certas. Às vezes, a pessoa que está escondida no seu refúgio é justamente a que vai transformar aquele lugar num lar. Às vezes, a criança de 10 anos que avalia esteios e modelos de carro e faz metáforas sobre casas abandonadas é a que mais entende de tudo sem que ninguém tenha ensinado. Clara levantou os olhos do vaso e encontrou os de Lucas através do quintal. Não disse nada, apenas ficou assim por um segundo, olhando com aquele rosto que havia aprendido a ler e que nunca havia terminado de aprender porque havia sempre uma camada nova. Depois voltou para o vaso. E Lucas abriu o caderno de rascunho e começou a desenhar,
sem saber ainda o que estava desenhando, que era exatamente o jeito certo de começar qualquer coisa que vale a pena. Há uma frase que Guy colocou no final daquela redação que a professora guardou. Ele disse um dia sem cerimônia nenhuma, depois do jantar, enquanto procurava alguma coisa numa mochila. A frase era: "Um lugar só vira lar quando as pessoas certas decidem que ele vale o esforço." Ele disse isso, encontrou o que estava procurando na mochila e saiu do cômodo sem olhar para trás, porque para ele era apenas um fato que havia escrito e que fazia sentido. Não era uma declaração, não era um presente, era só a verdade como ele a via com 10 anos, e uma clareza que a maioria das pessoas perde quando fica mais velha. Lucas ficou com aquela frase na cabeça por dias. Um lugar só vira lar quando as pessoas certas decidem que ele vale o esforço. O imóvel do finado, seu Alcides, no interior de Minas Gerais, na cidade pequeníssima de Serra do Cedro, havia sido abandonado por anos. Havia ficado vazio e esquecido enquanto a vida ao redor continuava. Havia esperado, da forma silenciosa e sem expectativa, que os lugares têm de esperar, que alguém chegasse e decidisse que valia. Um homem de 28 anos chegou porque estava fugindo de uma dor. Encontrou uma mulher de 22 que estava fugindo de outra. E um menino de 10 que não estava fugindo de nada, só acompanhando a irmã, e que acabou sendo a pessoa mais inteira dos três porque ainda não havia aprendido a não ser. E os três, juntos, sem planejar, sem combinar, sem entender completamente o que estavam fazendo enquanto faziam, decidiram que aquele lugar valia o esforço. E então ele virou lar. E você já esteve num lugar tão errado que se tornou o lugar certo? Já encontrou alguém, quando menos esperava, numa hora em que estava convicto de que precisava de solidão? Deixa nos comentários. Essa é o tipo de história que a gente carrega junto, porque ela lembra que recomeços não chegam do jeito que a gente planeja. Chegam pela porta que você menos esperava que ia abrir. Se essa história te tocou, compartilha com alguém que está no meio de um recomeço agora e precisa acreditar que o outro lado existe. E clica no próximo vídeo aqui do lado. Eu garanto que você não vai se arrepender.